Alô, galerinha! Tudo bem? Olha aqui eu de novo, professor Marcos André, da plataforma BioOnline. Dando continuidade ao nosso assunto, que basicamente estamos trabalhando a composição química dos seres vivos, hoje nós vamos falar sobre os lipídios. Na primeira aula falamos sobre água e sais minerais, depois nós falamos sobre os carboidratos e agora nós estamos falando dos lipídios. Os lipídios eles são interessantíssimos porque a grande maioria deles é formado por ácido graxo. Essa composição ácida, essa terminação ácida está ligada a um ácido carboxílico. Mas a maior parte de um lipídio é basicamente a sua cadeia de hidrocarboneto. Toma muito cuidado com um detalhezinho que é importante. Como a cadeia de hidrocarboneto é longa, ela prevalece em relação à extremidade ácida. Então a gente pode falar que devido a essa característica bioquímica, os lipídios são apolares. E por serem substâncias apolares, acabam de uma certa maneira sendo insolúveis em água. Então a gente trabalha basicamente com compostos insolúveis em água justamente devido à sua natureza química. Muitos autores classificam os lipídios como sendo moléculas anfipáticas. E isso se justifica porque eu tenho uma extremidade polar, caracterizada pela presença do ácido carboxílico, e uma longa extremidade apolar, formada pela longa cadeia de ácido graxo e de hidrocarboneto que compõe a molécula de lipídio. Então, fiquem atentos a essas características básicas. Agora, galerinha, quais são as principais funções dos lipídios? Muitos lipídios atuam como uma reserva energética, isso mesmo, pessoal. O lipídio fornece energia para as nossas células, fornece energia para o nosso corpo. Inclusive, quando você trabalha a questão do gasto energético, dos principais componentes energéticos, você percebe que a nossa célula, que o nosso organismo primeiro consome quem? O carboidrato, que é a fonte primária de energia. Em seguida, ele consome o lipídio. E o lipídio ele acaba gerando mais energia por molécula quebrada do que o próprio carboidrato. Então, uma função fundamental do lipídio, pessoal, é o fornecimento energético, é participar do fornecimento de energia. Agora, fiquem atentos a um detalhezinho interessante, né, pessoal? Atenção agora redobrada. Essa molécula de lipídio, para fornecer energia, tem que passar por um processo diferenciado, concorda comigo? E nós temos uma capacidade metabólica de um processo chamado de gliconeogênese. Então, na necessidade de se utilizar lipídio como fonte energética, nós temos o processo chamado de gliconeogênese, que é a transformação desse lipídio em carboidrato, e aí ele entra na via de fornecimento de energia. Não é à toa que por conta disso, a principal reserva energética do nosso corpo é o lipídio. Marcos, não seria o carboidrato? Não, o carboidrato é a principal fonte de energia, é a fonte primária. Mas em termos de reserva, e a evolução explica isso. Acompanhe o raciocínio. Eu disse para vocês que o lipídio ele é apolar. Então, se o lipídio é apolar, automaticamente ele retém menos água. De tal maneira que se a gente for falar em armazenamento, é mais interessante armazenar lipídio do que armazenar carboidrato. Assim, o animal acaba sendo mais, entre aspas, leve no sentido de ser menos denso por armazenar gordura, por armazenar lipídio, do que armazenar açúcar, já que o açúcar atrairia uma grande quantidade de água. Então, além desse fornecimento energético, o lipídio também é fundamental como impermeabilizante. E isso é fundamental para a tua prova, é essencial para a tua prova. Quando você trabalha com vegetação, quando você trabalha na botânica, algumas plantas apresentam, como no cerrado brasileiro, a sua folha envolvida por uma pequena camada de cera. E essa camada de cera ela atua como impermeabilizante. Ela diminui a perda de água para o meio ambiente, o que é um mecanismo adaptativo sensacional. Então, os vegetais, muitos deles reduzem a perda de água justamente devido à presença dessa camada de cera, dessa camada de lipídio que envolve as suas folhas. Alguns animais, como algumas aves que fazem parte do grupo das anseriformes, apresentam uma glândula chamada de glândula uropigiana ou uropigeal bem desenvolvida. É o caso do ganso, do marreco, dos patos. Já deves ter observado que esses animais, o que eles fazem? Eles pegam o seu bico, passam por próximo da região da cloaca e depois passam essa substância de natureza lipídica pelas suas penas.
E qual é a função disso? Impermeabilizar. Assim, esses animais podem ficar sobre a água sem causar nenhum tipo de problema, sem morrerem afogados. Daí vem o problema dos detergentes no ambiente aquático, do petróleo no ambiente aquático, pois esses poluentes acabam removendo a camada de cera e muitas dessas aves acabam literalmente morrendo afogadas, já que as suas penas vão absorver água, tornando-se muito densas e assim elas acabam literalmente sendo afogadas, reduzindo a biodiversidade nesse tipo de ambiente. Galerinha, além dessa função como impermeabilizante, os lipídios também atuam como isolante térmico. Isso é interessantíssimo para nós. Nós, mamíferos, somos animais homeotérmicos, então a nossa temperatura corporal ela é constante. Abaixo da nossa pele nós temos uma camada chamada de hipoderme, e essa hipoderme ela é formada basicamente por tecido adiposo. E essa gordura armazenada no tecido adiposo, predominantemente na forma de triglicerídeo, tanto tem uma função como reserva, como também tem uma função de isolante térmico, tem uma função de proteção contra choques mecânicos. Então fiquem muito atentos a essa função de isolante térmico para os homeotérmicos. Animais, especialmente mamíferos, que vivem em ambientes muito frios, eles são bem gordinhos. A camada de tecido adiposo deles é bem mais espessa. E qual é a função de ser mais espessa? Justamente contribuir para uma regulação térmica, mas também uma reserva energética, já que muitos desses animais passam períodos de tempo muito longos sem ter acesso à alimentação. Galerinha, uma função importante, dependendo do tipo de prova, é essencial que você anote, é que eles atuam como precursores de hormônios, vitaminas e mediadores pró-inflamatórios. Atenção! Precursores de hormônios. Nós temos alguns lipídios como os esteroides, que são precursores de hormônios sexuais ou de hormônios esteroides, é isso mesmo. Atenção, o colesterol é um excelente precursor de hormônio. Então, todos os hormônios esteroides eles são produzidos a partir do colesterol. Galerinha, atenção. Os hormônios esteroides são produzidos pelo testículo, pelo ovário, que são as gônadas masculina e feminina, respectivamente. Nós temos as suprarrenais ou adrenais que produzem também alguns hormônios esteroides. Então esses hormônios, essas substâncias lançadas diretamente na corrente sanguínea são chamadas de esteroides porque o seu precursor é o colesterol. Além disso, eles também são precursores de vitamina. Destaca-se nesse caso o beta-caroteno, que é um pigmento acessório do processo fotossintético. E lá no teu fígado, o beta-caroteno ele é convertido em vitamina A, e a vitamina A é essencial para que você tenha uma excelente capacidade de visualizar em ambientes pouco iluminados. Não é à toa que a carência de vitamina A determina um quadro chamado de cegueira noturna. Uma outra função importante dos lipídios é atuar como mediadores inflamatórios. Quando você tem uma lesão, você vai ter os fosfolipídios, eles são metabolizados e nessa metabolização, ao longo desse processo, tem a participação de uma enzima pró-inflamatória interessantíssima, que é a ciclooxigenase. Então ela pega um ácido, que é o ácido araquidônico, formado nesse processo, e aí ela é convertida em prostaglandina, que é justamente um processo, que é justamente um mediador inflamatório. Então os lipídios também participam em gerar essa inflamação. Não é à toa que muitos anti-inflamatórios inibem a ciclooxigenase. Olha que bacana, pessoal. Então fiquem atentos a essa dica que é essencial para vocês. Os fosfolipídios, os esteroides, como o colesterol, também são lipídios que participarão da estrutura da membrana plasmática, da estrutura celular. Marcos, eu posso falar que o lipídio compõe a parede celular? Depende. Se você trabalha com vegetal, depende do vegetal e depende do tecido vegetal. Por quê? Porque se eu trabalhar com o suber, ele está associado a uma substância de natureza lipídica chamada suberina. Aí eu posso falar que há essa relação de composição da parede celular apresentando tipos de lipídios específicos, mas nem sempre a gente tem que levar isso como regra. Então as principais funções dos lipídios são reserva energética, impermeabilizante, isolante térmico, precursores de hormônios, vitaminas e mediadores inflamatórios, participam da estrutura celular, são importantes também na proteção contra choques mecânicos. Então os lipídios eles desempenham funções imprescindíveis para os seres vivos.